1 Coríntios, capítulo 11. A partir do verso 23. 1 Coríntios 11, de 23 em diante. Hoje estaremos celebrando a ceia do Senhor. Eu queria meditar um pouquinho com vocês sobre a celebração da ceia e algumas implicações que ela tem para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida. Provavelmente, 1 Coríntios 11 seja a primeira instrução do Novo Testamento a respeito da ceia do Senhor. A primeira instrução. Muitos autores afirmam, inclusive, que esse texto foi escrito antes dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, onde nós temos ali, por exemplo, em Mateus capítulo 26, 27, nós temos ali o momento em que Jesus está se despedindo dos seus discípulos e fazendo a celebração da ceia no contexto da Páscoa judaica. Mas tudo indica que esse texto veio antes, até mesmo do escrito de Mateus. Então vamos ver aqui, a partir do verso 23 do capítulo 11, 1 Coríntios. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amém? Muito bem, amados. É possível que você ainda não tenha uma noção muito clara a respeito da ceia do Senhor, e por isso eu queria realmente caminhar com vocês de maneira introdutória e depois avançar um pouco mais no texto para tentar esclarecer algumas coisas para os irmãos. Uma pergunta que nós sempre temos em relação à ceia é esta aqui: nós devemos referir a ceia como ceia do Senhor ou Santa Ceia? Muitos grupos evangélicos se referem à ceia como sendo a Santa Ceia. E por que nós não utilizamos o termo Santa Ceia? Porque os elementos não são santos. O pão é pão, o suco de uva é suco de uva. Por que a gente não usa vinho na ceia? Naquela época de Paulo, usava-se vinho. Usava-se vinho. Tá? No nosso contexto brasileiro, em que nós temos uma realidade em que o alcoolismo tem atingido tantas e tantas pessoas, um simples cálice de vinho seria suficiente para trazer à lembrança momentos desagradáveis, momentos difíceis que algumas pessoas já vivenciaram na sua vida por conta do alcoolismo. E nós não queremos gerar problemas nesse sentido. Por isso, utilizamos o suco de uva integral, sem açúcar, também por conta dos diabéticos, né?
Então, utilizamos esses dois elementos. O pão é pão, o suco de uva é suco de uva, o pão não é santo, o suco de uva também não é santo. Tá? A santidade precisa estar em quem participa da ceia e não nos elementos. A minha vida, a sua vida é que devem ser santas, é quem deve ser santificadas a cada dia na presença do Senhor. Então, por isso, nós não chamamos de Santa Ceia, porque os elementos não são santos. Chamamos de ceia do Senhor. Tá? O termo, queria só lembrar para você que os termos, os títulos dos capítulos da Bíblia, eles não constam no original. Guarde isso. Os títulos dos capítulos da Bíblia não constam no original. Então, uma Bíblia que tenha sido traduzida, né, numa linha mais pentecostal, esse pessoal vai usar o termo Santa Ceia. E você vai pensar assim, mas o termo Santa Ceia está na Bíblia. Não, não está na Bíblia, é título que alguém colocou ali. Tá? Por isso os títulos variam tanto. No original, inclusive, o texto é direto. A divisão em capítulos e versículos é que foi feito posteriormente, para facilitar a nossa leitura, para eu poder dizer assim, capítulo 11, verso 23. E isso facilita o nosso aprendizado. Mas, no original grego, não existe a expressão Santa Ceia. Eu já vi algumas versões que usam essa expressão, Santa Ceia, como título de um parágrafo, título de um capítulo, mas não no original. Vamos caminhar aqui. Tá? Outra questão mais importante do que essa questão de nomenclatura é o que a gente compreende em relação ao que acontece na celebração da ceia. Há algumas doutrinas que vale a pena a gente destacar aqui para os irmãos. A doutrina da transubstanciação, que é defendida pela Igreja Católica Romana, e a ideia deles é que há uma transformação da substância, ou seja, o nome transubstanciação tem a ver com a transformação da substância. O pão ou a hóstia que eles utilizam se transformam no corpo de Jesus no momento em que é ingerido. Né? O suco de uva ou o vinho se transforma no sangue de Jesus no momento em que é ingerido. Então, há uma transformação da substância dos elementos, por isso o nome de transubstanciação. Consubstanciação é uma doutrina mais relacionada a algumas igrejas calvinistas, de linha calvinista, né? Dentre elas os presbiterianos e outras mais, que defende a ideia de que não há uma transformação da substância, mas há uma presença de Jesus com a substância. Há uma presença de Jesus na substância. O pão continua sendo pão, o suco de uva continua sendo suco de uva, mas Jesus está lá. Né? Então, Jesus está com a substância, por isso o termo consubstanciação. Outra teoria que nós vemos muito propagada nos nossos dias hoje, talvez não seja nem sistematizada, mas é a teoria do significado místico. É essa de que o pão é santo, de que o suco de uva é santo, a mesa é santa, a toalha é santa, a bandeja é santa, e os elementos são tão santos que, em alguns casos, se sobra alguma coisa, tem que ser feita uma cerimônia especial para eliminar aquilo que sobrou da ceia. Tá? É um significado místico dado à celebração da ceia do Senhor. Como é que nós entendemos? Jesus simplesmente disse, fazei isto em memória de mim. Nós cremos que a ceia é um memorial que traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Trazemos à nossa memória aquilo que Jesus fez na cruz no nosso lugar, aquilo que Jesus fez no túmulo ao terceiro dia, ressuscitando, estando vivo entre nós para a glória de Deus. A ceia, portanto, é um memorial que traz à nossa lembrança aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Na orientação que Paulo procurou dar à igreja de Corinto,
havia alguns problemas ali, porque a ceia era muito mais do que comer um pedacinho de pão, tomar um pouquinho de suco de uva. Na verdade, a ceia era uma refeição comunitária que eles celebravam, e as pessoas levavam de casa alguma coisa, e estava havendo alguns problemas, porque alguns levavam muito, outros levavam nada, alguns comiam tudo e outros não comiam nada, e estava uma confusão ali, né? Esse negócio é antigo, tá? Esse negócio é antigo. Vocês já viram esse filme, não já? Nunca viram esse filme? Eu já vi. Eu já vi, né? Mas tudo bem. Então, estava vendo alguns problemas, e Paulo então procura dar um norte à igreja, dar orientação à igreja para que eles possam realmente caminhar de uma forma diferente dali para frente. E ele dá algumas instruções, e eu queria justamente convidar os irmãos para refletirmos sobre essas instruções e aplicá-las à nossa realidade de hoje. Ele diz à igreja: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, em memória do Senhor, examinemos a nós mesmos. Em memória do Senhor, examinemos a nós mesmos. O texto nos diz, por isso, você pode ler ali comigo, todos juntos, vamos ler? Por isso, duas expressões aqui merecem o nosso destaque, que é a palavra indignamente e, mais à frente, sem discernir o corpo do Senhor. Beber e comer indignamente significa beber e comer de uma forma ritualística, indiferente, com o coração não arrependido, com o espírito em amargura, um espírito de amargura no coração, qualquer outro ressentimento, qualquer coisa que não agrade a Deus dentro do nosso coração. Participar da ceia de forma indigna é participar de uma maneira ritualística, indiferente, com o coração não arrependido, com o espírito de amargura ou qualquer outra atitude ímpia, disse o John MacArthur. Ou seja, com qualquer outro sentimento no coração que não agrade ao Senhor. E ele diz que, sem discernir o corpo do Senhor, significa que os cristãos, quando os cristãos não julgam a santidade da celebração da comunhão de maneira correta, eles tratam com indiferença o próprio Senhor da ceia. O próprio Senhor da ceia, a sua vida, seu sofrimento, a sua morte. Se a gente não discerne que isto que nós estamos fazendo aqui é porque alguém viveu, sofreu, morreu e ressuscitou, então isso aqui não faz o menor sentido para a gente. Não faz o menor sentido para a gente. Se a gente não discerne que a celebração da ceia tem a ver com vida, sofrimento, morte e ressurreição de Jesus, nós não estamos discernindo o Senhor, nós não estamos discernindo aquilo que a gente está fazendo simplesmente por fazer, então isso não faz o menor sentido para a gente. Então, Paulo está dizendo que a ceia é um momento de exame, é um momento em que eu e você devemos nos examinar. Paulo, escrevendo uma outra carta, a carta aos Efésios, ele vai dizer: vede prudentemente como andais, não como tolos, não como nécios, mas remindo o tempo, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus, e por esta razão procurar entender qual seja a vontade do Senhor. Nós precisamos examinar a nossa vida. Precisamos passar uma lupa sobre a nossa vida para verificar atentamente onde estão os problemas. Onde estão as questões que estão fugindo aos nossos olhos. Fugindo aos nossos olhos. Já faz algum tempo que eu brigo com óculos. Vocês me veem aqui sem usar óculos, porque realmente eu não gosto de usar óculos. E, algum tempo para cá, eu tenho usado somente para leitura.
Usava só para leitura, de livros. Mas, ultimamente, eu tenho que usar para acessar o celular. Para mexer no celular, eu tenho que usar o óculos. Aí, esses dias, os meninos falaram, pai, depois que o senhor fizer a sua barba, o senhor deixa a gente dar uma olhada, tá? Fazer uma conferência. Porque eu acho que não está fazendo a barba direito, não. Eu me lembrei, eu tenho que usar o óculos para fazer a barba agora. A gente tem que melhorar a nossa lente, irmão. Porque senão vai passar um monte de coisa sem a gente perceber. Vai ficar um monte de coisa embaixo do tapete. Vai ficar um monte de coisa, sabe, dentro da gente que não presta. É o momento da gente examinar, olhar para dentro de nós mesmos. É muito mais fácil a gente olhar quem está na frente da gente. É muito mais fácil olhar o erro do outro, olhar o erro de quem está do nosso lado, olhar o erro de quem está ao nosso redor, e a gente não consegue olhar para dentro de nós. Olhar para dentro de nós é um exercício necessário, fundamental para a minha vida e para a sua vida, para a minha felicidade, para a sua felicidade. A ceia é um momento de confissão dos nossos pecados ao Senhor. É um momento em que nós somos confrontados com o Senhor e pelo Senhor. E nós precisamos fazer isso em nome de Jesus. Especialmente porque nós precisamos tratar o pecado de uma maneira séria. Porque existem situações, irmãos, que são irreversíveis. Irreversíveis. Trate o pecado com seriedade. Trate o pecado com seriedade. Não permita que ele chegue a um ponto irreversível na sua vida. Irreversível. Me lembro de um colega de adolescência aqui na nossa igreja. Eu era adolescente aqui. Eu era adolescente. E, para nossa tristeza, naquela ocasião, ele se afastou da igreja, se afastou de Jesus e começou a trilhar o caminho das drogas. Louvado seja Deus por tanta gente que a gente tem visto hoje recuperada pela graça de Deus. Só que a situação desse rapaz evoluiu a tal ponto em que se tornou uma doença mental irreversível. Irreversível. E alguns anos depois, já pastor daqui da igreja, ele bateu aqui na porta, nós pudemos conversar um pouco, mas eu percebi o quanto ele estava perdido. Trate o pecado com seriedade, meu irmão. Trate o pecado com seriedade. Esse é o momento de você examinar. De você pedir a Deus, Senhor, revela-me aqueles pecados que estão ocultos ao meu entendimento, ao meu conhecimento. Faça a oração que o salmista nos ensinou a fazer no Salmo 139. Sonda o meu coração. Vê se há em mim, ó Deus, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda o meu coração. Limpa o meu coração. Em nome de Jesus, mostra-me onde eu estou errando. Mostra-me onde eu estou falhando. E eu queria encorajar você a examinar o fundamento da sua salvação. Dentre as coisas que você precisa examinar é onde está fundamentada a sua salvação. Estava tomando café com meu pai na sexta-feira passada. E ele compartilhou algo que eu falei assim, pai, que bom o senhor ter me contado isso hoje, porque é uma ilustração para domingo. E ele contou que isso foi publicado recentemente num grupo de pastores. Quem contou isso foi um pastor. Ele disse que na época dele, no Seminário do Sul, um seminarista chegou para Landon Jones, pastor Ziris, nosso professor de Antigo Testamento. E, muito angustiado, contou para ele um sonho. Professor, eu tive um sonho. Que sonho foi esse? Meu sonho é que eu morri, eu tinha morrido. Então, cheguei na eternidade, encontrei uma pessoa e perguntei, aí, onde é que estão as ruas de ouro do céu? Aí a pessoa virou para ele e falou,
E quem disse para você que aqui é o céu? Quem disse para você que aqui é o céu? E ele contou isso para o seu professor, o professor virou para ele e falou: seria bom você atentar para o sonho. E atentar para a base da sua salvação. Em que está fundamentada a sua salvação? O que dá a você a certeza de que você vai, de fato, para o céu? O David Platt, no seu livro Siga-me, faz algumas observações assim, muito interessantes. Ele diz que, com boas intenções e desejo sincero de alcançar o maior número possível de pessoas, muitas vezes nós reduzimos de forma súbita e enganosa a magnitude do que significa seguir a Jesus. Substituímos as palavras desafiadoras de Cristo por coisas que, sinceramente, não são aquelas que Deus realmente gostaria que a gente fizesse. Arrependimento é algo necessário para alguém ser salvo. A partir do momento em que Cristo passa a viver em nós, tudo começa a mudar e tem que mudar. Tem que mudar. Ele usa uma ilustração assim, muito interessante. Ele diz: imagina que eu tivesse marcado um almoço com você e chegasse lá atrasado, 1 hora depois do horário marcado, e chegasse lá no restaurante, encontrasse você lá 1 hora me esperando, e eu chegasse para você e dissesse assim, você me visse todo sujo, com a camisa meio rasgada, a calça meio rasgada, e chegasse para você e dissesse assim: olha, me desculpe, eu realmente me atrasei porque eu estava vindo para cá, meu carro furou o pneu, eu tive que trocar o pneu do carro, mas, para minha surpresa, o pneu correu pela estrada, e eu fui correndo atrás do pneu, e eu dei de cara com um caminhão a 100 km por hora. E o caminhão me pegou, mas eu consegui me levantar, tirei um pouquinho da sujeira e tal, e consegui chegar aqui. Você acreditaria numa história dessa? Eu não acreditaria. Quem tromba com um caminhão a 100 km por hora não vai chegar no restaurante. Vai chegar? Não vai chegar. E a tese dele é fantástica. O argumento dele é o seguinte: quem tromba com a graça de Deus não tem como continuar o mesmo. Se você disse que você se encontrou com a graça de Deus, você não tem como continuar o mesmo. Se você continua o mesmo, é porque alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se você continua com os mesmos valores, com o mesmo comportamento, com a mesma carnalidade, com o mesmo temperamento, meu irmão, alguma coisa está errada. Com a mesma forma de reagir diante das pessoas, diante dos problemas, diante das circunstâncias, alguma coisa está errada. Porque quem trombou com a graça de Deus não pode continuar o mesmo em nome de Jesus. Tiago diz que esse tipo de fé é uma fé inútil, é uma fé morta. É uma fé morta. Se eu digo que creio em Deus, mas eu não demonstro com as minhas obras, se eu não demonstro com as minhas atitudes dentro de casa, começando dentro da minha casa, meu irmão, alguma coisa está errada. Essa fé não serve para nada. É uma fé inútil, vazia de sentido e significado. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E ele vai dizer nesse livro, no Evangelho, Deus está chamando a mim e a você para morrer, literalmente, morrer. Morrer para a sua vida, morrer para a sua família, morrer para os seus amigos, morrer para o seu futuro e, ao morrer, viver em Jesus. Guarde isso. No Evangelho, Deus está chamando você para morrer, literalmente. Morrer para a sua vida, morrer para a sua família, morrer para os seus amigos, morrer para o seu futuro e, ao morrer, viver em Jesus.
Jesus disse que se o grão de trigo, quando cai na terra, não morrer, ele não vai dar fruto. Se ele não morrer, vai ficar ali só. Mas se ele morrer, ele vai crescer. E vai gerar fruto. O Evangelho é para isso. Ele está nos chamando a mim e a você para morrermos. E de fato morrermos. E João, na sua carta, na sua primeira carta, ele nos dá alguns parâmetros sobre como a gente pode caminhar nessa direção e entender que, de fato, nós morremos para o mundo e morremos para a nossa vida, para a família, para os amigos, para o futuro, e decidimos, de fato, viver para Jesus. Olha só, 1 de João 2, 3 a 6. Diz assim, sabemos que o conhecemos... Você pode ler ali comigo? Vamos ler juntos? Rapidinho, para a gente terminar. Sabemos se aquele que diz, mas é o quê? E, verso 5, mas nele, e desta forma sabemos. Então, antes de você ler o verso 6, veja só, desta forma sabemos que estamos nele. 2 pontos. Então, como é que você vai saber que está em Jesus? Como é que você vai saber que está em Jesus? Está no verso 6. Vamos ler juntos? Aquele que permanece nele. Simples assim. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Aí, João ainda nos dá uma outra dica. Quer ver se de fato você está andando como ele andou? Veja os seus relacionamentos. É o que ele diz no capítulo 3 e no capítulo 4. Quer ver se você está de fato andando como ele andou? Examine os seus relacionamentos. Examine a forma pela qual você está realmente lidando com as pessoas. Que é um dos maiores termômetros para você saber se de fato você está andando com Jesus. Inclusive, João vai dizer, se alguém diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso também. Aí ele vai dizer o seguinte aqui, para ajudar a gente. No capítulo 2, versos 9 a 11, ele vai dizer, quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Ele pensa que está na luz, mas está nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas cegaram os seus olhos. Simplesmente porque as trevas cegaram os seus olhos. E no capítulo 3, ele vai dizer, sabemos que já passamos da morte para a vida. Olha o termômetro aqui, gente. Olha a medida de aferição aqui da nossa salvação. Olha só. Sabemos que nós já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece aonde, irmãos? Na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Forte essa palavra, né? Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Examinem, pois, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Paulo vai dizer agora. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. É isso que eu preciso fazer, você precisa fazer, cada um de nós precisamos fazer. Em segundo lugar, em memória do Senhor, renovemos a nossa aliança com o Senhor. Renovemos a nossa aliança com o Senhor. Verso 25 diz, pode ler ali comigo? Este cálice, fazer isto... Então, o cálice é o cálice da aliança. A palavra de Deus vai nos dizer ainda,
pois este é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Jeremias 31, verso 33 diz, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A ceia é a oportunidade de você firmar uma aliança com Deus ou renovar a sua aliança com o Senhor. A aliança é compromisso. Compromisso que você firma com alguém. E um dia nós firmamos esse compromisso com Deus. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não lhes deixarei de fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Deus quer uma aliança com o seu povo. Um povo comprometido com Ele. E o Ben Wong diz, eu quero edificar, ele dizia isso algum tempo atrás, né? Eu quero edificar uma igreja de gente que não tenha medo de ficar pobre e nem medo de morrer. Ele passou lá na China. Na China não tem cristão rico, irmão. Dificilmente você vai encontrar um cristão que seja rico. Eu quero edificar uma igreja de gente que não tenha medo de morrer e nem medo de ficar pobre. Não tenha medo de ficar pobre e nem medo de morrer. Os cristãos no primeiro século ficavam pobres porque se tornavam cristãos. Tinham seus bens confiscados, muitas vezes. Os cristãos da igreja de Esmirna, igreja que foi esmagada pela provação, perderam tudo, mas não perderam a sua fé, não perderam o seu compromisso, não perderam a sua coerência com o Evangelho, não perderam o desejo de seguir os passos de Jesus, não perderam, mantiveram, melhor dizendo, a sua aliança com o Senhor, o seu compromisso com o Senhor. E por último, em memória do Senhor, proclamemos a sua salvação. O verso 26 diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia é um momento de celebração e de proclamação do Senhor até que Ele venha. Até que Jesus volte. Até que Jesus volte, nós vamos celebrar a ceia e vamos proclamar que Ele viveu, morreu e ressuscitou por mim e por você. Creia naquilo que Jesus fez na cruz no seu lugar. Arrependa-se dos seus pecados. Ao examinar a sua vida, você percebe alguma coisa que Deus está incomodando você, é o momento de você confessar. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. Esse é o momento seu de confessar os seus pecados ao Senhor, examinar, Senhor, eu estou fazendo alguma coisa, Deus, alguma coisa errada, Deus revelou, ok, confesse agora e celebre a ceia, e participe da ceia, com o coração disposto a uma nova vida com Deus, a uma nova disposição diante do Senhor. Arrependa-se dos seus pecados, tome a decisão de viver uma nova vida com Deus, em obediência total e incondicional a Ele. Amém? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Queria convidar